teus destaques negativos e me explica por que Carlos Eduardo é ótimo concurso e por que Sabino está nela. Sabino, pelas duas falhas no tempo de bola. Carlos Eduardo, o Okonkwo não tem nem como, né? O início do programa já diz tudo. A gente já falou tudo sobre ele. E aí o terceiro, eu fiquei muito aqui entre Fábio Alemão e Denner. Denner por ter sido, assim, praticamente, eu acho que nem tocou na bola. E Fábio Alemão por outro jogo com alguns errinhos defensivos ali que no momento desse, onde a defesa precisa se reencontrar, ele só ajuda a desestabilizar. Mas eu acho que eu vou ficar com o Denner. Eu acho que a inoperância de Denner ali na frente foi foda. Complica muito. E foi um cara, que é o que eu digo, foi um cara que eu acreditava que pudesse ajudar, quando o Sport anunciou, que pudesse ajudar. Não com um cara titular, o camisa 10 titular, mas um cara que vindo do banco tal, pelo que tinha jogado na base no Juventude, depois um pouco no Atlético Paranaense, no próprio Chapecoense. Quando o podia ajudar, Cauê, podia até ter ajudado. Por outros caminhos, né? Por outros caminhos, podia até ter ajudado. Poderia. Não é um caso perdido, horroroso, não, mas não acertou, assim. Ele realmente, o ano dele no esporte, era um ano até para ele, que ele precisava se afirmar pela má temporada na Chape, e ele não vem conseguindo evoluir. Fez alguns jogos até importantes taticamente, que às vezes até para a torcida não dava para aparecer tanto daquele jogo contra o CRB, ele foi muito bem, porque era o cara ali da frente, dentro das opções de 10, era o cara que tinha mais mobilidade, até para ajudar na marcação-pressão. Então ele foi um cara que chegou a ser importante em certo momento, mas quando ele passa a jogar mais atrás, como ele jogou hoje, aí ele sente demais. Que é uma posição que também ele executou na época de Florentino, quase que fazendo um segundo volante. Então ele sente demais quando joga mais atrás e não tão perto ali do centroavante. Não tão perto do centro para pensar e tocar rápido e também ajudar ali na marcação, pressão ali na frente. Mas não entrega muito quando tá desempenhando essa função também, né? Isso. Acaba sendo um grave problema. Fred, Carlos Eduardo, Sabino e Denner, com menção aí para Alemão, essa lista de Cauê. Quem você cita aí, Fred? Eu já mudo o segundo lugar de partida, tá, Celso? Acho que Everton fez uma partida desgraçada. Horrorosa, tá? Então Everton, para mim, é o segundo lugar. Partida horrorosa mesmo de Everton. Assustadora, burocrática, tá? Não tentou nada. Né? E falhou atrás, né? Que ele normalmente vinha dando conta atrás, ele falhou atrás. E então, assim, eu acho o Everton segundo. No terceiro lugar, aí entra muitos candidatos, tá? Sabino é um desses candidatos. Fábio Alemão é um desses candidatos. Eu cheguei a pensar nos dois, tá? Cheguei a pensar em Sander, né? Que Inácio, por exemplo, é um detrator de Sander, assim. Quando tem um cruzamento na área que o zagueiro não marca e a bola sai do lado direito do ataque, esquerdo do Sport, ele disse que a culpa foi de Sander que deixou cruzar. Hoje deixaram cruzar e Sander não marcou, ele disse que a culpa foi de Sander que não marcou. Assim, pelo amor de Deus. Mas eu também não acho que Sander entra como terceiro pior, tá? Aí você tem Nares, que foi de uma inutilidade assim, absoluta, irritante a inutilidade de Nares, certo? E assim, e você tem um voto simbólico por nosso amigo Thiago Lopes ter entrado e da primeira bola ter ligado um contra-ataque pro Ituano. Ele entrou em campo, deu um contra-ataque pro Ituano, tá? Mas aí, Celso, eu acho o seguinte, Sabino falhou no gol, Sander falhou em outro gol. Esses dois são gravemente, né, tem um erro grave. Mas assim, eu acho que por mais que Sabino esteja pesado, por mais que Sabino tenha falhado, Sabino também brigou, Sabino também ganhou bola, Sabino também foi no ataque, Sabino também criou. Eu acho que Sabino tem uma entrega positiva aí. E Fábio Alemão a mesma coisa. Agora, Nares, para mim, foi nota 2 na entrada e 2 na saída. Outra coisa, pipocou, né? Porque aquela saidinha dele não foi nada. Nem da cabeça dele bateu. Eu acho que ele ficou preocupado com o VAR. Com o amarelo.
É, eu O acho que VAR, ele também ficou pensei preocupado com o nisso. VAR. Foi. Também pensei Eu nisso. senti Também isso. pensei Pediu logo nisso. substituição com medo de. Porque ele sabia que tinha ido com o cotovelo um pouco mais alto, né? Isso. É. Aí eu acho que ele ficou preocupado ali com o VAR. Mas então, Fred, uma lista de destaques negativos até ampla aí. Tivemos de passar aí por muitas posições, né? Lógico, Celso. E Não poucas falando de ninguém do positivas, né? ataque, né? Curiosamente. Porque Celso não merece. Não Então vamos falar merece. dos positivos? Vamos lá. Veja. Escolher três é mera formalidade, tá? Se quiser que eu escolha. Não, não precisa não, precisa não. Falar de destaques positivos, é dizer se você viu alguma coisa que achou interessante. Eu só citaria Não. ali Wagner Love. É. Interessante, eu não vi nada, tá? Wagner Love foi bem, na medida do possível, né? Quando tocou na Pela jogada do bola, na medida do gol. Pela possível. jogada do gol. É. A jogada do gol foi bem importante, né? O Na gol é verdade, sabe 90, o que é, 80% Fred? dele. Como falta tanta competência ali na frente do esporte, quando você vê alguém com inteligência, o mínimo possível, já é assim. Já Exatamente. é como se água no deserto, pô. É Parece assim, que o cara tá pô, brilhando, pô. Parece que o tá cara tá brilhando. com uma aura. Você se apega àquela luzinha assim de fim do túnel, pô. Exato, exatamente. É, e eu acho que ele foi importante, né? Como a gente já falou aqui. Acho que Kaique foi brigador. Uhum. Kaique foi brigador. Foi dos piores hoje Também não mesmo. condeno, É. não. Também não condeno, não. Foi brigador. E fez o dele, né, Fez, Fred? fez o dele, Fez o brigou, dele, pô. sabe? E Juba, que eu venho. Detalhe, Juba, que eu venho criticando, que pra mim teve momentos ruins da partida, mas queira ou não, deixou duas vezes os caras na cara do gol. Deixou Kaique na cara do gol, deixou dele na cara do gol. Agora, jogou muito pelo meio, acho que o Sport entrou muito mal arrumado, tá? Acho que ainda procura muito chute. Aquela bola que ele chuta cruzado e Wagner Love não chega, aquilo aí não era o chute, pô. Aquilo era pra realmente enxergar Wagner Love ali Tanto que e, Love não e bota o bater pé. tirando. Love não É, bota o pé, imaginando que também isso, pô. O cara chutou, deve é. pra não atrapalhar, pô. Ali era realmente mais um cruzamento e tal. Ele só pensa no chute quando tá ali na área de chute. Mas, queira ou não, ele conseguiu colocar qualidade e criar chances pro esporte. Então o Juba também fica positivo hoje, tá? E só, tá? E só. Que o Juba no Wanderson lá positivo. entrou direitinho, mas aí tem que deixar mais tempo para jogar. É. Mas é isso, não tem muito o que tirar de positivo, não. Cauê, Wagner Love, Kaique e Juba É aqui por no aí mesmo. destaque. Fazia tempo que eu não via um destaque positivo Assim, tão diferente aqui no esporte, viu? Normalmente fica ali assim, pro lado da não zaga. Que na tem. verdade não é positivo, né? É um destaque regular, Não, digamos assim, assim. é quem. Os menos ruins, Se vamos dizer salvou, assim. se É, salvou. Os menos ruins. Pra mim, valeu muito mais a história lá do Eduardo, da entrevista dele, que eu até falei no início aqui, do que qualquer lance, qualquer regularidade dos jogadores aí dentro de campo. Mas, bola Adriano pra... e Iago aqui no chat, eles falam de Fabinho. Por que eu não vou escolher Fabinho? Porque eu achei absurdo o deslocamento de Fabinho para a direita e acho que ele não rendeu bem da Não direita, rendeu bem, não. tá? Tomou muito nas Acho que ele costas não até. rendeu bem da direita. Então, É. talvez o sarrafo para Fabinho esteja colocando acima, ok. Mas é até uma forma de dizer que ali não é para ele jogar. Sabe assim? E aí a gente fica andando em círculo, Celso. E aí volta para aquela tua abertura quando ele diz que problemas se repetem. É absurdo que a solução do esporte para o meio de campo, para a saída de bola, já tenha sido jogada lá para lateral, para a ponta. Porra. Isso aí não existe, pô. Isso aí É é culpa de inadmissível. Claudinei? É culpa de Claudinei, porque Lisca chegou e ninguém ajudou Lisca, ele foi lá e resolveu. É culpa de Claudinei, mas também é culpa de uma falta de uma linha de trabalho coerente, pô. Coerente, pô. Exatamente. Não tinha como Exatamente. ter destruído tudo que Lisca tinha feito, né? Uma coisa Isso. é o caráter, uma coisa é o caráter da pessoa. Outra Claudinei é você usou o time de simplesmente César você. como base, e não o time Exato, de Lisca. exato. Claudinei usou o time de César como base. A sensação é que Claudinei chegou e não estava nem assistindo. E joga, detalhe, ele é treinador da Série B.
Ele tinha que estar Ele estava no Operário acompanhando. até pouco tempo, né? Porque Lisca chegou e parecia que um de nós aqui. Parecia que tinha visto todos os times. Chegou, arrumou isso aqui, vamos lá. Porra. Não sei se tem algum ranço aí entre os dois anterior que justifique, tipo, eu quero Não, usar certamente massa Não, e não. não. tal. Mas, Ele até Certamente hoje, não. Fred, quando ele coloca os dois centroavantes, não sendo lógico as figuras de centroavantes, mas os dois homens mais à frente, ele fez um pouco o que Lisca fez lá atrás, só que sem centroavante, né? Que É, Lisca fez com Vanegas e Thiago Lopes em uns jogos, isso. É. botando só que eram com jogadores de velocidade, né? Aí ele botou dois centroavantes, mas terminou que Mas, assim, Cauê, veja, a não foi tão atuação mal. do esporte, Não a foi tão atuação mal do ali. esporte era atuação para a gente estar aqui comentando um empate, Isso. e eventualmente uma vitória por um Isso, gol ou derrota exatamente. por um gol. Por isso que lá na abertura o tema foi todo voltado para o goleiro. Porque o Sport não fez a pior partida dele na Série B, não. Já fez jogos bem piores. Que algumas pessoas lembram da Alpozo, mas Sport e Criciúma foi pior. Sport e Novo Horizontino foi pior. Sport CSA não vou nem falar, Sim, tá? Sport CRB foi pior. Tivemos jogos piores do Sport. Esse jogo o Sport criou, quando estava 0-0, 3 chances de gol. Empatou o jogo rápido. Criou chances no segundo tempo. Agora, como eu falei, erros individuais muito, muito graves. De Sander, de Everton, de Sabino, mas fundamentalmente de Carlos Eduardo. E é isso que conta a história, Celso, desse 4-1, tá? O 4-1 perfeito. que deixa o Sport mais do que matematicamente, né? Técnica e moralmente muito distante do G4, por mais que Vasco e Bahia não tenham andado hoje, tá? E que, por mais que matematicamente esteja muito distante do Z4, causa algum desconforto, porque você percebe um risco de curva negativa, um risco de espiral, sobretudo a partir da incerteza do goleiro e a partir de um cenário que você não enxerga que Claudinei encontrou o caminho. Será que contra o CSA a gente vai ver Fabinho de ponta? Será que contra o CSA a gente vai ver Denner de titular? A gente vai ver Nares titular? A gente vai ver Carlos Eduardo titular? Sem essas respostas, a perspectiva é muito negativa, Celso. Agora, o que é que tem de positivo? O programa público Todos com a Nota voltou, né, algumas rodadas atrás, e o esporte terá atmosfera positiva dos jogos, que pode se transformar em atmosfera negativa, mas aí. Então, assim, um jogo que seria melancólico para. Sábado à tarde nunca seria tão melancólico assim. Mas um jogo que seria melancólico para 4.000, 6.000, 7.000 pessoas, vai ser jogo para 28, 26. Se ganha hoje, era jogo para 35, 40. Já tem mais de 21 mil ingressos, né? Mas se ganhar hoje era 6 pontos, é como eu falei, todo esse programa seria totalmente diferente e até faria um encaixe agora do Bahia com muito Perfeito. mais sentido, né? Porque isso. não há esse encaixe aqui, há uma pausa, um abismo e entra o Um Bahia. hiato, né?